Podcast Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código. No episódio de hoje eu vou aqui bater um papo com a Ingrid Medina, uma parasurfista de Santa Catarina, que aceitou participar aqui, contar um pouco da história dela, compartilhar a experiência dela com a gente. Então, Ingrid, seja muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. E uma pergunta inicial assim, que eu sempre faço é a respeito da origem da deficiência, né? No seu caso, você perdeu a visão, ou foi de nascença, foi escolha, sei lá, como que foi? Então, eu nasci com glaucoma congênito e eu nasci baixa visão. Então eu fui baixa visão basicamente até uns 16 anos, 17. Tinha uma visão relativamente boa. E boa sim, né? Pra quem tem glaucoma. Mas e daí em diante eu comecei a ter uma perca significativa e bem rápida, assim. Foi em época de férias escolares, então a gente, além da não aceitação, a gente acaba não percebendo tanto, né? Então eu perdi muito em pouco tempo. E nessa idade, entrando aí na juventude e tudo, então com certeza foi uma barra, né? Que você teve que reaprender algumas coisas, né? Nossa, tive que aprender tudo, né? Porque primeiro que eu fui alfabetizada em tinta, eu tive que aprender braille porque eu ainda estava no ensino médio. Eu andava sem bengala e tive que aprender a andar com bengala. Então minha vida foi toda readaptada, né? Eu tenho que aprender a andar com alguém, porque até então também eu não precisava de andar com ninguém. Depois, até eu ter a aceitação da bengala e tudo mais, eu andava com minha mãe ou com minha tia, enfim, com pessoas próximas. Então você também ter que estar andando colada com alguém o tempo todo é uma situação bem complicada para a cidade. Sim. Você passou por aquela fase também de os outros que me conheceram sem bengala, o que eles vão pensar agora de me ver usando isso aqui? Sim, claro, tipo, como é que as pessoas estão me olhando agora? Além de eu não estar vendo a cara das pessoas, mas a gente imagina, né? Nossa, um olhar de pena, Sim. ou qualquer outra coisa do gênero. Isso aqui é muito feio, eu tenho que ficar batendo isso aqui no chão. Sim. Então a gente entra nessas neuras, assim, com certeza. É a fase que cada um passa, né? O tempo de cada um, que eu sempre falo aqui no podcast, que eu tô com 34 anos agora, vim perder a visão assim, a ponto de ser considerado cego com 28, né? E só vim adquirir uma bengala e correr atrás de treinamento de orientação e mobilidade agora. Só agora que tô me vergonhando na cara e dizer assim, não quero passar o resto da vida aqui no quarto, não. Tem que correr atrás de alguma coisa. É isso aí, cada um tem um tempo, né? Tem gente que nasceu cego, que nem tem essa referência do olhar das pessoas, né? Daquele olhar de pena, o olhar mesmo. A forma que a pessoa olha pra você, ela não tem essa referência e mesmo assim tem gente que demora muito pra aceitar a bengala. Porque por uma crítica de pessoas próximas, né? De parentes, às vezes até pai, mãe, às vezes, né? Não quer o filho naquela situação, fala assim, eu não quero meu filho assim. Sim. Então, a minha mãe passou um pouco por isso. Ela fala, você não precisa de bengala. Só que eu precisava, porque ou eu usava bengala ou ia ter ela pra sempre, só que ela não estava disponível sempre que eu quisesse, né? Então, passa um pouquinho a negação das pessoas ao nosso redor, então é bem complicado mesmo. Sim, aí vem a superproteção, né, de que o mundo é perigoso para todo mundo e sempre foi perigoso, mas por alguma razão passam a achar que é mais perigoso pra gente, aí querem nos superproteger. Exato, nossa, tem muito disso, né? Eu ainda tenho a sorte de que eu passei pouco até por uma superproteção. Minha mãe, lógico, no início ficava ali comigo, levava pra escola, ficava o tempo todo, mas ela sempre me ensinou a voar. Então, tipo, mesmo eu baixa visão, que tem gente que é baixa visão e a família super protege mesmo assim, né? Mesmo a pessoa tendo um pouco de visão. Sim. E ela sempre me ensinou tudo, assim, do jeito dela, meio ogro. Que minha mãe não é das mais pacientes. Mas assim, do jeito dela, ela sempre me ensinou e sempre falou que eu era capaz, que era possível e me deixou voar. Então, tanto que eu saí de casa cedo, eu saí de casa com 20 anos, 19, 20 anos. Ano passado? Tem 10 anos que eu moro lá. Mudei de estado, então, tipo assim, foi uma mudança bem radical pra uma pessoa que nem
não tinha uma independência total, assim, por exemplo, com bengala e tudo mais. E ela confiou, e vai, quer ir, vai, tchau. Se quiser voltar também volta, mas sempre me deixou voar. E eu sei que esse é um privilégio no nosso meio, porque tem muita gente que a família cola e não descola mais, né? Sim. Por medo e tudo. E no fundo foi um reaprendizado para todo mundo, né? Porque uma coisa é ter o filho, o familiar assim, baixa visão. Ele ainda enxerga, faz as coisas. A coisa não, ele perdeu a visão, aí tem que mudar totalmente agora. Como a gente vai fazer? Exato. Quando você baixa a visão, você ainda tá dentro do esperado. Você ainda vê, né? Para as pessoas, você vê um pouco que elas não têm noção do que é um baixa visão. Só acha que você tem uma limitação visual como se fosse, sei lá, uma miopia. Uma coisa mais simples, mas não é tão simples assim. Mas ainda assim você vê. Você tá vendo o corpo, porque as pessoas que não têm deficiência, para elas, assim, a visão é a porta de entrada pro mundo, né? Então, tanto que tem muita gente que acha que a cegueira é a pior deficiência que tem, embora tenha gente, sei lá, vegetando. Sim. Mas a deficiência visual é a pior, porque, meu Deus, eu não conseguiria fazer nada sem visão, como assim? Sim. E aí, quando você perde, é um baque, assim, pra todo mundo, né? Sim. E aí a gente vê também o quanto a visão é super estimada, né? Que não sei se aconteceu com você, de ver aquelas perguntas de coisas que nem se usa a visão para aquilo, mas a pessoa pergunta, ai, como você come? Como você se limpa? Tipo, como se quem enxerga comesse olhando para um espelho ou conseguisse virar a cara até ver as costas para na hora de limpar. Exatamente. Nossa, tem muito disso. Eu lembro, assim, que quando eu era baixa visão, eu antes eu queria ser juíza, promotora, tinha muito essa coisa. Queria fazer direito. E tal, meu avô falava assim, nossa, que legal, você vai ser juíza. E ele minha neta vai ser juíza. Quando eu perdi a visão, ele por mais que eu já nem morava lá, já morava aqui em Santa Catarina, porque eu sou de Brasília. Eu já morava aqui, ia lá de vez em quando, férias, e meu avô ainda ele ficava ainda admirado e ainda perguntava, né, tipo, mas como é que você vai fazer tal coisa, minha filha? Com aquela ignorância de pessoa mais velha e tal, né, tipo, a falta do conhecimento, por mais que eu estivesse ali mostrando pra ele o que eu fazia, ele ainda duvidava, ele falava, e agora, como é que você vai ser juíza? Sendo que eu já não queria mais nem isso na minha vida. Eu já tava fazendo outras coisas. Então as pessoas acabam, tipo, duvidando um pouco da nossa capacidade mesmo, que aí é onde entra o nosso famoso capacitismo, né? Sim. E até já conversando com outros convidados aqui também, a gente percebe que muito do capacitismo também é nem maldade da pessoa, né? Como você falou, é falta de conhecimento, aí cabe a gente, é um trabalho árduo e educando de um em um, mas aquela pessoa que a gente consegue passar informação, ela já passa a informação pra frente e aos pouquinhos o capacitismo vai diminuindo. É isso mesmo. E como é baixa visão, você não chegou a sofrer muito dos dois lados, não? Que eu já conversei aqui com a Isabelle antes, né? E quando ela era baixa visão, ela falava que ela apanhava dos dois lados, porque os videntes não consideravam ela vidente o suficiente e os cegos não consideravam ela cego o suficiente. Então, eu enquanto baixa visão, eu não tinha contato com pessoas com deficiência nenhum. Tanto que eu fui conhecer pessoas com deficiência depois que eu fiquei cega. Então eu não tive muito isso. Eu tinha mais o lance das pessoas acharem assim, mas tu vê que tanto. Tipo, eu não consigo entender como que você vê e tal. E eu não consegui explicar o suficiente, mas estar dentro de um lado ou de outro, eu não tive esse problema, porque eu realmente estava bem longe das pessoas com deficiência. Era assim, fora da minha realidade. Eu nem sabia que existia tanto. Eu me identifiquei com isso aí que você falou, porque eu tenho retinose pigmentar, então como eu falei, eu era baixa visão. E às vezes a pessoa me perguntava, mas como que você vê? O que você vê? E era difícil para mim responder, porque eu não sabia como que uma pessoa considerada normal vê. A única referência de visão que eu sempre tive foi a minha, então não tinha como explicar o quanto eu vejo se eu não sei o quanto que a outra pessoa vê. Exato. A gente nunca viu 100%, então é muito difícil falar, porque a gente também não consegue imaginar assim, até onde você vê. Você que enxerga, né, normal, tem a sua visão 100%. Qual é o teu limite? Sim. Né? Tanto de visão central quanto periférica. A gente não sabe.
O nosso normal é o que a gente vê, né? Sim. Aí era difícil, né? Então, eu vejo assim, mas eu não sei se o assim é certo ou não, então, falar, não tem como te explicar não, como que eu vejo. E aí, você falou, né, já aos 16 anos, estava de férias, tudo, e aí como foi voltar pra escola, né, um mundo novo lá, não sei, acho que os professores não estavam preparados para isso, que eu não sei se tinha outros alunos cegos na escola também, né? Não, eu era a única, tanto baixa visão, não tinha nem... A escola que eu estudava, ela tinha poucas pessoas com deficiência, mas era, assim, outras deficiências. Uhum. A visual era só eu, sempre fui a única. Até o ensino médio. No ensino médio eu não era mais a única, mas assim, nessa época aí, eu tava ali, 9º ano, indo pra primeira série do ensino médio, né? Uhum. Então, esse ano, do 9º ano, foi quando eu comecei a perder bastante. Eu ainda consegui passar o ano todo escrevendo mal. Tanto que, assim, nas férias, quando eu fui comprar caderno, né? Eu sempre escolhia caderno com linha mais escura. Lápis, eu usava aqueles lápis 6B, que é um lápis também bem mais escuro do que o lápis padrão, né? Uhum. Pra escrever, ou caneta preta, enfim. Coisas que me dessem bastante destaque. E eu tentava olhar aquelas linhas assim no caderno e parecia que tava dançando as linhas, assim. Uhum. Mas eu falei, não, tô vendo, é só um dia ruim. E foi. Só que minha mãe começou a olhar meu caderno, assim, tipo, de vez em quando ela pegava meu caderno pra ver alguma coisa, e ela via o que eu tava escrevendo, tipo, em cima da linha, minha letra tava dançando. Aí eu já parei de não conseguir enxergar do quadro, mesmo sendo a primeira da fila. Uhum. Passei a copiar com alguém ditando, tinha muita dificuldade de ver a linha, então. Foi um ano, assim, bem complicado, porque tava naquela, né? Perdia ou não perdia? Ia ver aquele tanto ou não ia ver? E aí foi. Quando foi no final do ano, realmente eu já não tava mais conseguindo dar conta. Uhum. Então na verdade, quase do meio pro final, assim, eu fiquei muito mais oral do que escrevendo, porque eu não conseguia. Uhum. E aí, né, minha mãe que percebeu, eu falei, não, tá tudo bem, ela disse que não, ela me levou numa psicopedagoga, que era de uma associação lá, pra fazer avaliação, e ela me deu um negócio pra ler bem grande, eu consegui ler só uma palavra, era uma frase. Uhum. E aí foi essa pedagoga péssima também, super assim, sabe aquela pessoa insensível? Era ela. Uhum. Porque ela me deu uma frase pra eu ler, eu consegui ler uma palavra da frase, aí ela falou assim, então, ela não tá mais enxergando, mãe. Ela tem que usar braille, ela tem que usar bengala, ela tem que aprender soroban, e meteu bala. Sim, super sensível ela, né? Pra falar assim, tipo, na lata, e é isso, sua filha tá cega. Eu nunca tinha visto nenhuma bengala na minha frente, como assim? Uhum. Eu fiquei muito mal, assim, tipo, minha mãe também ficou bem mal, às vezes a mãe fica bem mais mal que a gente, né, eu percebi que ela ficou tentando segurar o choro e tal, eu fiquei mal, assim, da insensibilidade da mulher, né, Uhum. Eu passei a vida ouvindo que eu poderia perder a visão, mas é aquilo, a médica falava, você pode passar o resto da vida com essa visão, você pode do nada perder. Uhum. Você pode acordar sem ver, você pode perder aos poucos, a gente não sabe. Mas é uma coisa que a gente não assimila. A gente sabe que pode acontecer, mas vai acontecer? Lógico que não. Não vai. Mas aconteceu. Então é uma coisa que eu já sabia, né? Eu já tava meio ciente, assim, mas foi assim, foi dessa forma meio grosseira que eu recebi a resposta de que eu tava cega, assim. Comigo foi igual também, por causa da retinose, eu sabia que eu poderia perder a visão, mas tinha aquela, não, mas pode ficar do jeito que tá. Não, do jeito que tá também tá bom, não tá ruim não, consigo fazer as coisas. Ia percebendo ela diminuindo um pouco, não, tá bom, ainda dá pra fazer, tudo, ela vai estacionar um dia, e foi diminuindo, até que, eu brinco aqui, né, acho que finalmente estacionou, acho que não diminui mais do que isso não. Acho que ela chegou no limite, mas por mais que a gente saiba que tem essa possibilidade, né? Uma coisa é ser na teoria, outra coisa é viver, né? Porque a gente não, Exato. sei que não dei nada, que às vezes a gente pensa, eu já sabia que poderia, porque eu não me preparei antes, mas não tem como se preparar para uma coisa dessa. Eu tenho um amigo que ele é professor de educação física aqui, ele treina para atletas, assim, do atletismo, né? Corrida e tudo. E uma menina descobriu ele. Ela nem é daqui, ela é de outra cidade. E ela descobriu que ela tava perdendo a visão e ela sabe, né, que ele faz trilha e tudo. Eu fazia bastante trilha com ele também.
E ela chamou ele pra ver se ele poderia guiar ela, pra ela, tipo, em trilha, em vários lugares, assim, de paisagens que ela queria ter na memória dela. Só que eu acho que não é todo mundo que... Lógico que ela é uma pessoa já que meio que sabe que ela vai perder, meio que de certeza, e ela quer guardar algumas imagens na memória dela. Eu achei isso legal. Não sei se ela chegou a concretizar isso ou não com ele, que ele ia passar, né, essas descrições pra ela e tal. Mas eu não sei se ela chegou a concretizar, mas assim, eu acho que é tipo em 1 em 1 milhão de pessoas que alguém fala assim, ó, você pode perder a visão, e a pessoa vai lá e quer se preparar nesse nível de tentar guardar as coisas na memória. Embora eu ache assim, né, o nosso cérebro ele vai trabalhando constantemente. Eu tenho algumas imagens na minha memória eu tenho um tio de 24 anos. E eu lembro do rosto dele bebê. Mas eu já não lembro dele quando eu era adolescente, ele tinha, sei lá, 8 anos, sabe? Eu não lembro, eu não tenho essa imagem mais, apagou da minha memória. O rosto da minha mãe é um rosto, assim, meio abstrato também, eu não lembro tanto. Então, assim, o nosso cérebro, ele vai trabalhando, mas ele, com o tempo, ele vai também esquecendo, né? Então, é útil até a página 2, né? Você ter bastante memória, porque o nosso cérebro não fica armazenando tudo porque só armazena, né? Ele precisa de trabalhar, né? E a visão, ela é essa porta aí, né, pra trabalhar. Sim. Você me lembra também um caso parecido desse, de um menino que também tinha retinose, e acho que deu um caso até no Fantástico há alguns anos, que os pais estavam viajando com ele pro mundo inteiro, porque sabia que ele poderia perder a visão, então pra ir guardando as memórias, mas ele era criança, né? Se ele já perdeu a visão, ele não deve lembrar de tudo o que viu hoje, como você falou. Eu não lembro mais nem como é o meu próprio rosto, e eu já sonho já tudo embaçado. Antes eu ainda via nítido nos sonhos, nem no sonho mais eu distingo os rostos direitos. Cara, os meus sonhos, eles são bem loucos, porque eu tenho muita imagem, tipo, aqui como eu vim morar aqui, eu já não enxergava, eu não tenho memória, obviamente eu não tenho memória visual de nada aqui. Então, meus sonhos, todas as memórias visuais que eu tenho é de lá de Brasília. Então, sempre tem uma imagem de escola, de rua, de alguma coisa, sempre lá, misturado com algumas coisas daqui. É como se eu tivesse aqui, como se as ruas daqui fossem lá, sabe? É uma mistura louca. O cérebro da gente já viu, né? E também falando, né, de ser a única aluna cega lá na escola, é mais uma aí que comprova o padrão que a gente tem notado aqui no podcast, de que parece que nos lugares que a gente vai, a gente é sempre o primeiro cego lá, né? Dificilmente a gente é o segundo. Daí na escola, faculdade, trabalho, a gente é sempre o primeiro e ninguém sabe como fazer nada e tem que desbravar tudo. No ensino médio que assim, ainda tem isso, tipo, no ensino médio, que eu fui estudar numa escola lá, que era referência em atendimento com pessoas com deficiência visual. Então, nessa escola tinha a sala de recurso, né, lá a gente chama de sala de recurso, acho que aqui é acessibilidade, mas tinha sala de recurso muito bem preparada, impressora braille, os professores de lá já estavam super acostumados a ter alunos com deficiência visual, e era uma escola muito boa, só que assim, era uma escola extremamente longe da minha casa, eu tinha que pegar um ônibus, metrô, tudo, pra ir até lá. Eu entrava às 7 da manhã, eu tinha que sair de casa às 5 e pouquinho. Então, tipo assim, era longe, mas era a escola que ia me dar suporte naquele momento, porque eu estava aprendendo braille, eu estava no ensino médio, né, estudando ali pra Enem, vestibular, essas coisas, então eu tinha que ter um bom preparo. E era o lugar que me dava suporte. Porque as escolas que eu estudei lá, até o ensino médio, eu era baixa visão, meus materiais, a maioria já vinha atrasado, que era ampliado. Já tinha essa dificuldade, mas ainda assim, tinha como, por exemplo, um negócio não chegou a tempo, tinha como alguém ler pra mim, né? O braille já não tem, é eu ou eu, né? Então eu tinha que aprender. Usei bastante tecnologia também nessa época. Foi a época que eu conheci leitor de telas e tudo. Então, assim, foram uns 3 anos bem importantes, assim, pro meu aprendizado, desenvolvimento e também essa relação com outras pessoas com deficiência visual, que eu não tinha antes. E ali eu passei a ter, e pra mim foi e é muito importante. Eu acho que a gente ganha muito convivendo e tendo essa relação com pares, porque a gente aprende, tem experiências, o que fulano de repente aprendeu na vida dele. Como que você cozinha? Como que você faz tal coisa? Eu tenho um filho de 2 anos e meio.
eu aprendi muito com outras mães cegas. Se eu fosse pedir dica pra minha mãe, ela poderia me dar do jeito dela e talvez não fosse útil pra mim, porque o jeito dela é o jeito de uma pessoa que enxerga. Sim. Então pra ela é mais fácil de tal jeito. Só que eu tendo contato com outras mães cegas, a gente vai tendo estratégias e a gente vai conversando entre si pra gente poder fazer da forma que funciona, né? Então, tipo, eu acho que dali em diante, pra mim, foi um marco foi uma abertura, assim, muito grande pra eu poder aprender cada vez mais, pra eu poder desenvolver coisas que eu não iria desenvolver sozinha e também não iria desenvolver com minha família. E é isso, eu acho que por mais que a minha família tivesse boa vontade, falar, não, tu vai aprender tal coisa, às vezes é isso, é o jeito que a pessoa vai te ajudar, que não vai ser útil pra você e você vai achar que você não é capaz, mas é porque não é que você não é capaz, é que aquele jeito não serve. Sim. E você falando, né, da convivência com pares, né, eu tô vivendo isso hoje, né, porque tava perdendo a visão, eu sabia que existiam outros cegos, né, como brinco aqui, não é possível que eu era o único agraciado, com certeza tinha outros, mas não conhecia ninguém, né, não tinha contato, e agora com o podcast eu tô tendo a chance aí de conversar com outros cegos que fazem coisas que eu mesmo não imaginava que cego consegue fazer. Conversei aqui com gente que patina, né? A Bia Santana, agora com alguém que surfa, gente que joga goalball, então conviver com outras pessoas que passaram pelas mesmas coisas que eu e fazem outras coisas está sendo muito importante para mim também nessa fase. Ai, muito legal, sério. Eu no início, assim, eu falava assim, não quero ficar andando com tanto cego, não. Sei lá, é muito estranho, esse tanto de cego andando junto. Mas, cara, foi a melhor... a Cegolândia, assim, é um pouco de preconceito, né? Porque a gente fica assim, achando que todo mundo tá olhando, que todo mundo... Tipo, nós somos pessoas normais, nós somos pessoas como outras quaisquer. E tem um monte de adolescente que anda de grupinho. Sim. E não deixou de ser adolescente por isso. Sim. E tem um monte de amiga que anda junto o tempo todo. E não deixa de ser amigo por isso. Por que a gente vai deixar de ser um ser humano porque a gente tá andando com outras pessoas iguais a nós? É muito legal. Claro que tem seus prós e contras tudo isso, mas eu acho que em relação ao aprendizado, a se conhecer, a conhecer o mundo, cara, é muito legal. Sim. E hoje a gente já sabe, né, que não enxergar é um mero detalhe na nossa vida, né? Só uma coisa que a gente não faz, mas faz outras coisas, não faz outras também. Então a visão, a deficiência não é o que define a gente, né? Exatamente. Que alguém fala, mas você não pode dirigir. Tá bom, conheço um monte de gente que enxerga e não dirige também, então que diferença faz? Não, e quem diz que tu não pode dirigir? Eu não posso dirigir, tipo, na rua, mas eu poderia pegar um carro e alguém me ensinar a dirigir no campo. E daí? Tem cego que dirige, ué. Quem sabe um dia a Alexa chega no nível assim, Alexa, me leva pro mercado. Ela liga o carro, os carros da Tesla estão aí, em produção. Dirige sozinho. Olha. E aí, chegando depois na faculdade, como que foi lá? Foi mais tranquilo ou foi uma outra luta também? Eu fiz serviço social, então eu acho assim que, dependendo do curso que você faz, ser mais bem recebido ou não. Porque eu conheço um menino que é cego e que resolveu fazer física. É um curso muito visual, porque tudo tem que se escrever, tudo tem que se anotar, e nem todo mundo está disposto a ajudar nessa parte. O meu curso é um curso mais um curso mais humano, é um curso que trata de pessoas, com pessoas, que fala de minorias, que fala de classes sociais. Então, assim, eu acho que nesse sentido eu fui muito privilegiada por estar com pessoas que tinham a mesma visão que eu de mundo, de querer um mundo melhor, que a gente sempre entra num curso desses, assim, de humanas, querendo melhorar o mundo. A gente tem esse senso de, nossa, eu vou melhorar o mundo. Mas, assim, fui privilegiada nesse sentido. Claro, também, assim, tive um apoio de acessibilidade muito bom, tive professores bons, tive outros nem tanto, que eu tive que, dar uma relutadinha a mais. Já tive professora que ficava, ao invés de perguntar pra mim, perguntava pra outra pessoa. Isso é clássico acontecer com o cego. Então, desde que nasce. Mas assim, eu ficava meio chocada que era uma professora de direito falando sobre, tipo, direitos de pessoas e
meio que me excluindo. Uhum. Tipo assim, e o meu direito de falar aqui. Sim. Mas eu sempre fui de me impor. Então, assim, com o tempo eu consegui conquistar ela e falar, e ela ver que eu era como qualquer outro aluno. Tanto que ela até chegou, essa professora que eu tive mais problema, que eu fiquei com ranço dela até, ela foi a minha orientadora de TCC no final do curso. Não por uma escolha minha, mas acabou sendo e foi muito bom, assim. Ela me ajudou demais, ela entendeu no final das contas que eu era mais uma aluna. Uhum. Eu acho que ela foi a professora que eu mais tive esses embatezinhos, assim, dela não entender tanto e perguntar para as outras pessoas de mim e tal, ao invés de falar comigo. Mas o resto, assim, eu acho que eu, de uma certa forma, fui privilegiada porque eu realmente tive pessoas muito boas, turmas muito boas, colegas muito bons e professores também. Então, nem tenho o que dizer. Acho que é só privilégio mesmo nesse sentido, porque eu sei que na mesmíssima universidade, como eu falei, teve esse colega que foi fazer física e, ele penava. Teve outra colega que foi fazer direito, e ela sofria bullying. Então, assim, é a mesma universidade, mas são pessoas diferentes, né? Então, assim, fui privilegiada. Só isso. Já eu escolhi exatas, né? Devo gostar de software um pouco, faço análise e desenvolvimento de sistema e faço uma faculdade EAD, né? Então é aquelas coisas super acessíveis, né? Questão com imagem, tudo, assim, ideal pra gente, né? Eu fiz uma pós em tecnologia também, porque eu trabalho hoje com tecnologia, não foi pra minha área, mas eu fiz EAD também, mas foi uma pós mais tranquila, porque era muito mais teoria, não tinha tantas exatas, né? Tinha pouca. Até. Mas exatas é mais desafiador mesmo. Sim. Até você falando aí do seu amigo que fez física, tudo, a Camis, né, nossa amiga em comum, ela mesmo fala, né, que até hoje ela tem um déficit muito grande na questão de matemática, porque os professores parece que não estão muito preparados para ensinar exatas para cegos. Exato. Nossa, tipo, essa escola que eu estudei no ensino médio mesmo, os professores de exatas, né, física, química, matemática, eles eram muito bons, porque eles sempre tinham, sei lá, alguma coisa tátil pra mostrar pra gente, mas eu fico perguntando assim, e eu fui estudar super longe de casa pra ter esse acesso, mas se eu tivesse que estudar perto de casa, que é o que todo mundo quer, né, acordar e dar 5 minutos estar na escola, eu não ia ter nada, eu não ia ter o mínimo. E a maioria de nós pessoas com deficiências é assim. Sim. O professor ele já tá saturado de tanta gente, todo dia, né, lidando com muitos desafios, lógico, da profissão, e ainda assim ele tem que pensar em estratégia para ajudar uma pessoa que não tá vendo, ou uma pessoa que tem um déficit de atenção, ou, enfim, né, ele não consegue suprir. Sim. Então a maioria de nós passa por esses problemas de não ter acessibilidade na educação básica, né? Infelizmente, né? Eu já, como concluí o ensino médio, ainda enxergava tudo, então agora na faculdade, nas questões de matemática, mesmo tendo algumas imagens, eu ainda consigo fazer por me lembrar um pouco das coisas, tudo, consigo auxiliar minha mãe para descrever, auxiliava, né? Hoje já tenho o Be My Eyes para me ajudar, mas por ainda ter essas recordações me ajuda, né? Mas tem outros que já foram estudar, né, cegos, e aí tem esse déficit na questão de exatas. Pois é. E aí, entrando no surf, como que você chegou nessa área, se interessou? E aí, já quebrando um pouco do meu capacitismo, como é que um cego consegue surfar? Porque antes de ouvir falar de você, eu nunca imaginava que existia surf para deficiente visual também. Então, o surf ele entrou na minha vida em 2018. Tem uma associação aqui em Florianópolis que dá aula de surf. Assim, não é bem que dá aulas, né? Eles não se consideram uma escola, mas é uma associação que possibilita pessoas com deficiência, qualquer deficiência, a ter a experiência do surf, a estar na praia, que a praia, né, é uma coisa que a gente sempre fala, a praia não é um lugar tão democrático, né, a todas as pessoas. Então, assim, não é toda pessoa que consegue ter acesso à praia, por incrível que pareça. Às vezes por falta de acessibilidade mesmo do ambiente. Não é uma cadeira de rodas, não vai rodar na areia comum, tem que ser uma cadeira anfíbia. Não é todo mundo que vai ter uma cadeira anfíbia em casa. Então a associação tem a cadeira anfíbia. Tem pessoas que têm mais dificuldade de chegar numa praia que às vezes o acesso é ruim, às vezes o acesso é uma mini trilha.
Então, a associação, ela nasceu com esse intuito de trazer, né, as pessoas para socializarem com esse ambiente, com outras pessoas, de possibilitar isso através do surf, através de uma prática esportiva. E é por lazer, e é por diversão, e eu conheci também meio incrédula, tanto que meu amigo falou assim, tem uma associação, vamos lá, eu já surfo. E eu fui, assim, bem cética. Eu falei, cara, não é possível que vão colocar a gente pra surfar igual todo mundo surfa, porque não dá. Como assim? Eu nunca vi falar. E aí ele falou assim, não, bora lá que tu vai conhecer. E eu fui, realmente, assim, cara, vamos fazer qualquer coisa aqui, vamos falar que a gente tá surfando, sabe? E fui a primeira vez, tava rodeada de gente, porque sempre tem uma questão de segurança. E a galera quer que você experiencie. Então você não vai tão pro fundo, você vai ficar um pouco mais na espuma, mas você vai ficar em pé na prancha, você vai pegar uma onda. E foi assim, aí eu fui indo, virei aluna deles, né, fixa, assim, todo sábado eu ia, mas também eu não sabia de campeonato, não sabia de nada, só ia porque eu sempre gostei do mar, assim, eu tenho uma relação muito, muito boa com o mar, eu amo, tipo, o barulho do mar, quando eu enxergava, eu não conhecia praia, então o mar que eu conheço é o mar já cega, então eu não tenho a materialização do mar, assim, tipo, como ele é visualmente, né, porque aquilo que a gente vê na televisão é bem diferente, é um mar muito perfeitinho, né, e o mar de verdade não é tão assim, então eu conheci o mar já cega e eu gosto do barulho do mar, é um lugar que me traz paz, apesar da instabilidade, apesar, né, das 1000 variações de mar que temos, em um só. E fui gostando. Nesse meio tempo a gente teve pandemia, que foi um período que eu parei. Também já passei por alguns perrengues de quase afogamento. E aí eu falo, não quero mais isso pra minha vida. E passar um tempinho sem ir, depois voltar meio que aos poucos. Já passei daí pela questão também da gestação nesse meio período e, não tenho coragem. Aí parei, voltei quando ele tinha meses. Mas em todo esse tempo, assim, eu fui conhecendo outras categorias, fui vendo campeonato, tem um campeonato brasileiro que acontece todo ano, e eu fui assistindo e tendo vontade de estar lá. Eu falei, caraca, eu preciso estar lá, mas eu preciso estar no nível melhor, assim. Porque tem várias regrinhas, assim, tipo, o guia que entra com a gente na água, porque a gente tem o direito ao guia, tanto baixa visão quanto cego total, que o guia não pode tocar na gente, a orientação ela tem que ser toda verbal, mas até você chegar nesse nível, nessa autonomia que você precisa ter, é uma caminhada. Que você tá num lugar totalmente instável. Você não tem referência de nada, que você tá lá no fundo, você não tem som que te oriente. Então você tem que confiar muito na pessoa que você tá, você tem que confiar muito em você, né, no seu surf, no seu jeito de sobrevivência. Às vezes nem sempre todo mundo sabe nadar, mas sabe sobreviver, sabe flutuar, sabe pegar um jacaré, enfim. E tudo bem, então são várias variantes. E aí esse ano, eu entrei assim, eu falei, cara, ano passado, virada do ano, eu falei assim, cara, ano que vem eu vou pro brasileiro, vou pro campeonato brasileiro, porque eu quero ir pro mundial. Entrei um ano assim, focada nisso. Aí aconteceram várias mini coisinhas que foram me desanimando ao longo do tempo. Fui surfando, mas não tão focada mais no campeonato. Eu desanimo muito rápido, eu tenho esse problema. Aí eu fui surfando, mas assim, tinha já saído daquele foco de campeonato. Eu falei, vou surfar aqui porque eu gosto e tal, mas campeonato já era. Aí quando foi em junho, uma amiga minha me ligou e falou assim, a gente tá precisando de mulheres mais no campeonato, porque ano passado teve pouca mulher, e a gente precisa pro mundial com mais mulheres, e você surfa, vamos, pilhou. Eu falei, cara, eu preciso treinar mais. Se eu conseguir gente pra treinar comigo, porque esse é o maior problema que eu tenho hoje, é arrumar gente pra surfar comigo, e pessoas que eu confie, claro. Aí eu falei assim, aí eu vou. E assim, inverno, junho em diante, a galera não quer entrar tanto na água. Tem que gostar muito. Porque por mais que a gente use uma roupa de borracha, uma roupa que isola meio que o gelo da água, não é todo mundo que tem a roupa, não é todo mundo que tá afim. E eu falei pra ela, cara, o nome dela é Denise, eu falei, eu acho que eu não vou conseguir ir pra esse campeonato, porque o campeonato era agosto, e porque eu não tô conseguindo treinar, não tô conseguindo gente pra treinar comigo. Até eu já ganhei uns furos aqui de umas pessoas que me prometeram que ia treinar e não foram, e
e tudo mais. Aí eu tinha desistido. 2 semanas antes desse campeonato, me ligou lá a presidente da confederação. Ingrid, a gente precisa de mulheres no surf, você surfa, vamos. Me pilhou. Eu falei, olha, eu não tô com físico o suficiente, eu preciso treinar mais, eu não tô conseguindo gente. Ela falou, não, vai mesmo assim. E eu fui mesmo assim. Aí eu fui pro Campeonato Brasileiro, consegui passar. A gente tem muita pouca menina cega que surfa. Aqui mesmo em Santa Catarina, que eu conheço, somos 4, mas que treina, é eu e mais uma só. As outras é mais lazer. E fui pra esse campeonato, né? Consegui passar, consegui a pontuação que eu precisava, mas assim, ainda precisando evoluir muito. E eu ia pro Mundial, fui classificada para o Mundial na Califórnia, que foi agora no início do mês de novembro. Só que 20 dias antes da competição falaram que não ia ter verba, e eu acabei não conseguindo verba suficiente, por isso que eu não fui esse ano pro Mundial, por falta de verba. Até tentei fazer uma vaquinha, mas é assim, eu não sou uma pessoa que dramatiza, eu não sou uma pessoa que chora, que fica usando a minha deficiência, sabe? Tipo, eu não consigo ser essa pessoa, porque se eu conseguisse, eu teria conseguido a verba. Mas eu só fiz um vídeo, assim, tipo, já conformada que eu não ia e pronto. Até fiz a vaquinha, compartilhei com bastante gente, mas a gente sabe, né? Sempre tem os amigos que falam assim, não, vou ajudar. E você vai ver, a pessoa não te ajudou com nada. Eu tenho amigos que têm, tipo, milhares de seguidores, que se desse uma compartilhada já ajudaria. Sei como é. Sei bem como é isso. Você acha que compartilhou? Não, vou compartilhar. Amanhã eu compartilho. Né, até hoje. Então, assim, é muito difícil contar com as pessoas e é muito difícil não ser uma pessoa que dramatiza. Porque daí tem outra colega aqui daqui mesmo que fez um drama. Ela não é visual, ela é física. Cara, ela chorou, ela isso, ela aquilo, e ela conseguiu, tá lá. Não só conseguiu ir pro campeonato, que ela nem ganhou, tanto que ela tá lá na Califórnia até agora. Tá lá curtindo o dinheiro dos bestas que ajudaram ela. Mas assim, eu não dramatizei e não fui. Mas assim, acredito muito que ano que vem vai dar certo e eu vou estar lá, se Deus quiser, mais preparada. Às vezes eu acredito, às vezes não, eu acredito muito que as coisas acontecem no momento certo também. Tô mais preparada hoje, ano que vem vou estar bem mais, então não vou lá passar vergonha. E tá com a equipe completa, porque esse ano a galera que foi, conseguiu verba pra ir, não tava com a confederação, não tinha os médicos da confederação, então assim, eu acho que é muito ruim você tá indo desamparado, sabe, pra um país que você não tem domínio da língua e tudo mais, né, a gente que não enxerga mais ainda. Então ano que vem é outro ano e é isso. Aí, se Deus quiser, você vai sim. E quando eu voltar, volta aqui pra contar como foi a experiência. Ah, com certeza. Espero que traga uma medalhinha pra nós. E entrando assim, nos quesitos mais técnicos, como que é o surf adaptado, né? Como eu falei, eu também tenho os meus capacitismos, né? Eu reclamo, mas eu também supervalorizo muito a visão. Eu também tenho aquelas coisas que eu acho, não, é impossível cego fazer isso. Como que, você já falou, né? Tem um guia que acho que vai na prancha com vocês e como é que funciona? Então, o surf adaptado, ele tem oficialmente 9 categorias. E a categorização dele, ela não é feita, por exemplo, pela deficiência, ela é feita pela condição. Tem pessoas que, por exemplo, tem pessoas que têm paralisia cerebral e têm uma dificuldade motora muito grande. Até para andar, para mexer com o braço, enfim, física completa. Essa pessoa que tem paralisia cerebral, que tem os membros tanto superior quanto inferior comprometido, ela é da categoria prone. 1 ou 2. O 2 tem muita ajuda. Tem ajuda de 2 guias na água. Um que lança ela na onda, o outro que pega lá na beira, porque essa pessoa não tem tanta força para se erguer e tudo. Tem pessoas que têm paralisia cerebral que só tem dificuldade nos membros inferiores, então ela já pertence a outra categoria. Então o surf adaptado, ele não é categorizado conforme a deficiência, entendeu? Ele é conforme a necessidade física. Só o visual, eu acho que é a única categoria que é dividida entre o baixa visão e o cego total. E ainda assim, os esportes tradicionais, né, o atletismo, até no goalball, embora o goalball tenha B1, B2, B3, todo mundo tá vendado, todo mundo tá igual. No atletismo tem
B1, B2, B3 também, então competem diferente. No surf é só 1 e 2, é visual que a gente chama. Visual 1, que é cego total, visual 2, que é o baixa visão. Então, às vezes uma pessoa é categorizada baixa visão bem baixa, quase cego, mas ela quer ser baixa visão. E ela vai competir com uma pessoa que é uma boa baixa visão, ela vai estar em desvantagem. Mas, é assim que é categorizado. Cego total é cego total e pronto, né? E aí cada categoria tem isso. Tem categoria que a pessoa não pode receber ajuda nenhuma. A maioria das categorias, na verdade, não pode receber ajuda nenhuma de empurrar na onda, ou de segurar, ou de ajudar. E tem categorias como a nossa que tem o direito de ter um guia. Esse guia, ele não pode nos tocar. Ele tem várias regrinhas, assim, ele não pode tocar na nossa prancha. Toda a comunicação nossa, ela é verbal. Então, um guia vai numa prancha, eu vou em outra. Tem guias que gostam de usar pé de pato ao invés de usar a prancha. Mas é assim, tipo, é do lado ali, é avisando, por exemplo, agora é a tua onda, pode remar. E rema. A hora de dropar, né, que a gente fala, que é o drop é a hora de subir na prancha, que é ficar em pé. No nosso caso, a gente fica em pé. Tem categoria que a pessoa surfa de joelho, tem categoria que a pessoa surfa deitado. Aí depende da deficiência, né? Mas a nossa, a gente surfa da forma tradicional mesmo, como qualquer outro surfista que não tem deficiência, em pé, na posição de surf mesmo. E aí esse guia, a gente vai construindo uma relação, né? Tem gente que o guia só fala assim, ó, tua onda é a próxima, rema, e a pessoa consegue sentir a hora que ela vai dropar sozinha. E aí? Tem outras pessoas que têm a necessidade do guia falar sobe, ou cria estratégias de tipo a onda, e tu rema, ou falar rema, falar dropa, entendeu? A onda de direita ou de esquerda, tudo eles falam. Então a gente tem que ter uma comunicação assim muito assertiva pra fazer tudo muito rápido, porque o mar é totalmente instável. Então assim, se eu fiz uma subida errada e eu levei a prancha pro lado errado, eu já caí em seguida. Eu já perdi aquela onda. Por exemplo, tem esse lance da onda de esquerda ou de direita. Se eu tiver uma péssima comunicação com o meu guia e ele fala só sobe e eu não levar o bico da prancha pro lado certo, eu vou perder aquela onda. Então é muita comunicação. É tipo quase uma pessoa, as duas tem que ser uma pessoa só, sabe? E qual foi a sensação aí quando conseguiu surfar a primeira onda sem cair? Ai, cara, é uma coisa muito legal, porque, sei lá, tu sentir, eu gosto de onda grande, então tipo assim, sentir como se você estivesse descendo um degrau, assim, tipo uma rampa. Se você estivesse descendo uma rampa e sem tu cair, total equilíbrio daquela onda, tu dominando a prancha, é muito legal. Porque a chance de embicar uma prancha é grande, porque a chance da própria onda do nada virar outra é grande. Então, tipo assim, se descer a onda é uma sensação assim. Pra mim, todo mundo me pergunta, qual é a sensação? Pra mim é liberdade, é uma, tipo assim, pô, consegui, cara. Dei conta, sabe? Tipo, eu consegui dominar o meu corpo e também a prancha. Tem que ter muito equilíbrio. E é isso, assim, sei lá, é um esporte que eu sou apaixonada e eu já pratiquei vários. Eu já fiz goalball, já fiz atletismo, já fiz natação. Natação eu fiz mais pra aprender mesmo, não por competição. Nunca competi nem nada, nem gosto. Natação é uma coisa que eu não gosto. A gente só fiz pra sobreviver mesmo. Que nem nadar bem eu sei também, eu sei nadar, mas vou dizer que assim, me colocava pra nadar com qualquer pessoa aí que sabe nadar um pouco melhor, a pessoa ganha de 10-0 em mim. Quando eu conversei aqui com a Bia Santana do Patins, ela também falou que a sensação dela de subir no patins, pegar aquele vento assim batendo no rosto, foi uma sensação de liberdade pra ela também. O esporte deve fazer isso, né? Mas por lazer também eu patino. Eu já sou mais um cego sedentário mesmo, não gosto muito de esporte não, meu negócio sempre foi mais computador, né, tecnologia, né, eu tenho que tomar vergonha na cara e ir pra uma academia, né, mas eu sou mais sedentário. Academia já não gosto, mas eu preciso fazer tipo um funcional, que eu acho que deve ser mais legal do que musculação. Mas assim, eu amo esporte. Se eu pudesse ser uma atleta aí de alto rendimento que vivesse de esporte, eu viveria. Mas não está dentro da minha realidade e eu acho que nunca estará. Mas é legal, né, vendo assim,
os cegos, deficientes em geral, né, realizando essas outras atividades, mostrando que é capaz, né. A única coisa chata disso é que o ser humano tem essa mania de tudo querer encaixar as pessoas em padrões, pôr uma caixinha. Não, viu lá uma deficiente visual surfando, todo deficiente visual tem que ser surfista, todo deficiente visual tem que jogar goalball, né? Parece que não pode existir deficiente visual preguiçoso que não gosta de esporte. A sociedade é assim, né? Infelizmente a gente é generalizado, né? Por isso que eu cuido muito, assim, quando eu vou falar sobre alguma coisa que eu faça, e eu faço muita crítica sobre pessoas com deficiência visual que fazem conteúdo, porque tudo que você faz reflete no outro, sabe? Então, assim, se eu vou gravar um vídeo falando como que eu faço tal coisa, é como eu faço tal coisa. Sim. E eu acho importante a gente sempre deixar claro, né, que é o que a gente gosta, é o que a gente faz. Não significa que outra pessoa vai fazer. Tem gente que não cozinha, tem gente que cozinha, tem gente que surfa, tem gente que não surfa, sim, tem gente que ama esporte, tem gente que não gosta de nada relacionado a esporte. Tem gente que gosta de canguia, tem gente que gosta de bengala, tem gente que gosta de nenhum dos dois. Então, tipo, somos seres humanos, é o perfil de cada um, sim, né? Então, assim, infelizmente a sociedade ainda não aprendeu isso. E se a gente não falar, se a gente não externar, fica muito complicado. Sim. É que nem tem muita gente aí que faz vídeo, como um cego faz, não sei o quê. Eu tenho ranço, porque não é como um cego faz alguma coisa, é como eu faço tal, sim, coisa, né? Porque não é todo cego que vai fazer isso desse jeito. Assim como qualquer pessoa que enxerga faz diferente do outro. Sim. Igual eu tô no treinamento de terapia ocupacional, né, que são a AVD, as atividades da vida diária, na Fundação Dorina aqui de São Paulo. E lá aprendi as técnicas lá que a minha instrutora ensinou, comida no prato, cortar essas coisas. Eu faço do jeito que ela me ensinou. Não significa que se um dia eu encontrar um cego que faz diferente, eu vou achar, não é assim que faz, não. É assim, deixa eu te mostrar. Pois é. Tem gente, cara, que come, que nem come de garfo e faca. E, enfim, foi o jeito que ele foi ensinado, tá tudo bem. Sim. A gente é muito julgado e a gente acaba julgando também. Porque a outra pessoa faz diferente, né? Sim. Eu só acho, como eu falei, eu só critico e julgo quando as próprias pessoas com deficiência, querem colocar todo mundo numa caixa, sendo que elas têm um alto poder de influência e que todo mundo vai achar que você faz aquilo ou que você é daquele jeito. Ai, nossa, mas porque fulano é super animada, porque fulano é piadista, porque fulano... Poxa, é fulano, não sou eu, não sou assim. Sim. Tem que ser bem humorado sempre, né? Nem todo cego tem que ser Geraldo Magela, Tata Mendonça. Exato, exatamente. Igual também aqui no canal, né, que eu tenho vídeos de programação, que foi a área que eu escolhi, então eu tento mostrar esse conteúdo acessível, até porque eu tive dificuldade de encontrar conteúdo acessível também quando estava estudando, resolvi compartilhar. Mas no final do vídeo eu sempre procuro, eu faço assim, mas se você conhece um jeito diferente de fazer isso, deixa aí, quem sabe no comentário, quem sabe o seu jeito é até mais eficaz que o meu, vamos aprender aí. Pois é, assim mesmo. Vem cá, o seu sobrenome, ele é Medina mesmo? É uma coincidência assim? Eu direto. Hã? Sim, meu nome é Medina mesmo. Então é uma pura coincidência. Exatamente. Mas eu respondo essa pergunta direto. Sim. Ah, mas tu colocou Medina por causa do Gabriel Medina? Não, gente, não é por causa dele. É meu sobrenome mesmo. Tá lá na certidão de nascimento. Sim. E é isso. Sim. Se ele copiou, aí o problema é dele, né? Mas confesso que eu só uso porque dá mais destaque. Porque não é o que eu mais gosto. Na verdade, nem é o sobrenome que eu mais gosto, não. E nem coloquei no meu filho, por sinal. mas é isso, tá lá, tá escrito, registrado. Mas também nunca chegou a conhecer o Gabriel, ou já? Ainda não, mas um dia, quem sabe, né? Quem sabe. Você não chorou, não apelou, se tivesse apelado muito, poderia ter chegado até ele. Poderia, né? Se a galera estivesse lá marcando. Gabriel Medina, família Medina. Sim. Ajuda essa Medina aqui, ela quer ir pra Califórnia. E você
também já chegou a passar por aquelas situações em que o pessoal acha que todo cego se conhece? Tipo, você conhece fulano? Não, mas ele é cego também, e daí? Ai, lá, eu hoje trabalho remoto, né? Mas quando eu trabalhava presencial, uma vez eu tava no terminal de ônibus e esperando o ônibus chegar, né, pra eu sair. O ônibus não tinha, chegou um desses rapazes que trabalha no terminal com outro cego. Aí ele falou assim, tem uma amiga sua aqui na fila. Aí eu olhei assim, virei pra trás, aí ele falou assim, aí o cego perguntou quem era, e daí eu falei, oi, eu sou a Ingrid, quem é você? Aí ele, sou fulano, eu falei, tá, prazer e tal, e a gente começou a conversar, mas assim, é assim, as pessoas têm muito disso, porque seu amigo tá aqui, porque eu vi um outro amiguinho, e quando não fala diminutivo, né, um amiguinho seu andando ali de bengalinha. Sim, também. Mas com certeza, acho que o cego que não passou por isso tá sendo cego errado. Sim, essa infantilização também é clássica, né? Falar no diminutivo, ou querer que a gente senta. Senta Nossa. aqui. Tem uma cadeira aqui, sempre, sempre. A gente chega num lugar, já tem uma cadeira. E eu, gente, céu, as pessoas realmente, não sei, elas colocam, parece que a deficiência visual, ela se torna múltipla. Sim. Tudo que é pra gente é mais assim, você não pode subir uma escada, tem que ser uma rampa ou elevador. Se tiver cadeira, você tem que sentar. Se não tiver, a gente arruma. Sim. A gente tira alguém, né, fica de pé pra você sentar. Tira um idoso. Né? Até idoso já levanta pra gente, já. Sim. Não, senta aqui, meu filho. É bem assim. E micos de cego, você já pagou muitos? Que cego que não paga mico também é cego errado, né? Dar com a cara em poste, tropeçar. Cara, eu já me vesti, tipo, colorida, sem saber, porque eu tinha roupa igual, assim. Aí eu achei que eu não tinha Be My Eyes, que fique claro. Mas eu lembro, assim, que eu tinha roupas iguais, só que era uma roupa, tipo, era uma camiseta rosa, meio que transparente, e eu tinha uma amarela também. Todas duas transparentes. Então eu usava o top com elas, correspondente à cor. Só que eu achei que eu tava pegando a blusa amarela. Não, era amarela? Não, eu achei que eu tava pegando a blusa rosa e eu tava pegando a amarela. E eu usei o top rosa. Então tava assim, uma blusa amarela com um negócio bem destacado rosa, um coque. Eu tava meio anos 60, assim, uma sapatilha. Então eu tava muito anos 60. Eu lembro que eu cheguei no trabalho e minha amiga falou assim, você tá meio colorida assim porque você quer? Ou tem outro motivo? Eu falei, é outro motivo, porque eu ia vir com a blusa rosa, com o top rosa, combinando, não ia vir assim, colorida. É outro motivo, é que eu sou daltônica, eu não distingo as cores que eu não vejo. É outro motivo. Só faltou perguntar, você é fã de Power Rangers? Mas já passei muito mico já, de falar com a pessoa e ser outra, de pegar no braço de alguém e ser outro. Nossa. Muita coisa assim. Conversar com alguma coisa achando que é uma pessoa. Esse mico aí eu não passei, mas eu conheço quem já passou. Falou com um cavalo, com um cachorro. Cego tem que pagar mico, né? Senão não é cego. Igual aqui em São Paulo, eu não tive esse prazer, né? Mas os cegos mais antigos deram com muita cara em orelhão aqui em São Paulo. Isso eu já. No orelhão, já em lixeira também. Só que a da lixeira foi pior, porque daí eu era baixa visão ainda. E aí, quando era sol, eu tinha minha visão era mais turva, assim. Então, tipo, eu lembro que na esquina da rua de cima da minha casa, tinha uma casa que o portão era marrom. Só que pintaram de branco num dia. E aí o sol bateu ali e assim, me deixou meio desnorteada. E eu tava indo comprar, sei lá, bala, chiclete, essas coisas. E a lixeira lá, eu não sei hoje em dia como é que estão as lixeiras, mas lá tinha lixeira que ela era tipo no chão, ela era como se fosse um ferro no chão. E ela mesmo onde fica o lixo era meio que na altura do meu rosto certinho. Então, assim, eu sei que eu fui andando e eu achei que eu tava andando em linha reta, só que eu já tava andando meio torto. E eu dei de cara nessa lixeira. Só que assim, disfarcei, né? Bati a cara na lixeira e passei a mão assim no meu rosto e segui andando, fingindo que nada tinha acontecido. Aí eu cheguei nessa vendinha, nessa lugar que comprava doce lá,
E eu lembro que passou um rapaz de bicicleta dele e falou, moça. Aí eu olhei pra trás, daí ele falou assim, tá tudo bem? Aí eu falei, sim, tá tudo bem, por quê? Aí ele, não, é que seu rosto tá sangrando. Já tava escorrendo assim um sanguinho assim do lado, eu nem tô sentindo, o negócio adormeceu, sabe? Deu um buraquinho assim que dava um ponto, só que eu não fui levar esse ponto. Até hoje, assim, se eu passo a mão aqui na minha... É tipo em cima da minha sobrancelha, visualmente não tem nada, mas se eu passo a mão eu sinto, tipo, como se fosse uma deformidade no ossinho, sabe? Que seria foi onde bateu e furou. Sim. Quando eu era baixa visão, uma vez eu achei que tava sol, né? E achei que aquilo que eu tava vendo lá no chão era a sombra do poste, né? Aí fui pisar lá e descobri que essa sombra tinha fundo. Era um buraco, ai meu Deus. Era retangular, né? Certinho. Eu falei, é só aqui a sombra do poste. Enfim. Nossa, a baixa visão engana muita gente, assim, tipo, a gente... É muito isso, a gente acha que tá vendo que não... E aí, na verdade a gente não tá vendo. E tanto que acho que pra mim, lógico, se eu pudesse escolher ser baixa visão ou cego, eu ia querer ser baixa visão pra sempre. Mas, de uma certa forma, é libertador não ver, porque não tem hoje como ficar dando justificativa pras pessoas, né? Tipo, nossa, mas como você vê? Mas como que tu não viu isso? Ai, já fui muito questionada, sabe? Tipo, nossa, mas como que tu não viu isso? Eu quebrava muito copo de passar... Porque, assim, as pessoas têm mania de deixar copo em pia, na ponta, em mesa. Você vai passar a mão em tudo. Você vai... Pô, eu quebrava muito copo, assim. De passar a mão e ter um copo ali onde não devia estar. Mas a culpa era de quem colocou ali? Não, a culpa era minha. E hoje, cara, eu mal quebro copo. É muito raro. Só se o copo for muito fuleiro, eu... sei lá, bater sem querer dentro da pia mesmo e tal, mas de bater a mão em algum lugar e tá ali, não. Então, tipo, eu acho que perder a visão nesse sentido de não justificar as coisas, né? Tipo, não dar justificativa e fazer as coisas do meu jeito e ser daquele jeito e pronto, é libertador. Sim. Que quando eu era só baixa visão, o pessoal achava muito, não, é você que não presta atenção nas coisas. Eles não conseguiam entender que alguma coisa eu não tava vendo. Não era falta de atenção minha, é que a minha visão tava me enganando. Exato. Não, a baixa visão, ela nunca vai ser compreendida, porque cada um vê de um jeito, né? Tem gente que... Eu tenho uma amiga mesmo que ela tem uma visão periférica, ela não tem uma visão central. E eu já tenho outra que ela tem uma visão, tipo, um funilzinho, sabe? É só central e vai diminuindo. Eu tinha uma visão muito embaçada. Minha visão periférica já não era tão boa, a central era melhor, mas era embaçada. Então, tipo assim, cada um vai ver de um jeito. E é isso, essa baixa visão, ela engana muito. Sim. Aí como você falou, pelo menos agora as pessoas já entendem, né? Que não que eu sou cego, então elas mesmas já vão tirando as coisas do caminho, tudo. Como você falou, não tem mais que ficar justificando. Você não vê nada e pronto. Ainda vai ter as pessoas falando, mas nada? Tipo, nem um pouquinho? Não, nem um pouquinho. No meu caso, eu ainda sei quando tá claro, quando tá escuro. É o máximo. Eu nem isso. Isso aí demorou até assumir, assim. Eu ainda até eu já tinha mudado, eu ainda conseguia ter um pouquinho... Eu tinha percepção luminosa, se era noite, dia, se tinha sol. Mas cores eu já, tipo, já confundia, por exemplo, vermelho com laranja, rosa, são cores parecidas, né? Dependendo da tonalidade eu já confundia, mas ainda via. Aí sei também um dia simplesmente eu acordei e não vi mais nada. Quando eu era baixa visão eu confundia muito amarelo com rosa claro. A única que eu tinha menos dificuldade de distinguir de confundir era o vermelho. Eu sempre sabia quando o vermelho era vermelho, mas azul, verde, eu vivia confundindo. É muito complicado, né? E aí, você falou, Dani. E é ruim explicar para as pessoas, porque elas não entendem. Algumas também parece que não querem entender, porque a única realidade que elas conhecem é a delas. Exato. E talvez se eu estivesse no lugar delas eu também não ia entender. Então, mas é isso. Caminhando aqui pro nosso final. Uma pergunta que eu sempre faço aqui pro encerramento, para conhecer os diferentes hobbies e costumes dos cegos espalhados por aí. O que você curte fazer aí para relaxar, os momentos de lazer, além do surf? Eu acho que meu momento de lazer é surf, porque eu trabalho. E o surf, apesar de eu
competir, tudo, pra mim ainda é o lazer, porque eu vou pra me divertir, né? A gente, assim, que surfa, todo mundo que surfa, a gente tem muito esse lema, né? Que se o surf não está te divertindo, ele não te serve. Porque antes de qualquer coisa, ele é diversão. Então, não importa o tamanho da sua prancha, se a prancha é pequena, se a prancha é grande, o importante é você se divertir no processo. E a competição, ela é só uma consequência de algo que você quer mesmo, assim, evoluir ou mudar, enfim. Mas o princípio do surf, ele é diversão. Legal. E não tem outros hobbies, não? Por enquanto é só o surf. E por enquanto é o que eu mais gosto, assim. Antes eu gosto de ouvir podcast quando eu tô sozinha, assistir filmes, séries, essas coisas todas. Mas quando você tem uma criancinha pequena, essas coisas elas são mais limitadas. Então, por exemplo, hoje eu ouço podcast e eu tô fazendo minha esteira. Aí a gente assiste série aqui, eu e meu marido, quando o meu filho tá dormindo. Então já não é tanto lazer. A gente assiste lógico, lazer, mas assim, já não é tanto. Agora, quando eu tô lá na praia, não, lá é meu momento, sabe? Sim. Legal. E, poxa, obrigado mesmo. Gostei bastante aqui do nosso papo, achei bem legal. Espero que você tenha gostado aí de participar e volta mais vezes aí pra contar as novas experiências. Eu agradeço aí a oportunidade, acho que falar sobre as nossas vivências, que cada um tem uma, as nossas experiências, coisas novas é sempre bom. Eu agradeço aí o convite e volto sim. Espero voltar ano que vem com um título aí mundial, talvez a primeira deficiente visual, né? Mulher, né? Porque homem a gente já tem um grande surfista cego aí que foi campeão mundial lá agora, já é tricampeão. Mas mulher, eu espero ser a primeira, então espero voltar aqui com o título. Assim, isso é um prazer. Lembrando esse negócio também de mulher, eu acho que eu escolhi assim o nicho assim, ruim pra arrumar convidada, né? Porque eu sou da área de tecnologia, né? E é difícil trazer mulheres que trabalhem com isso, né? Da área de tecnologia, porque já tem poucas mulheres na tecnologia. E mulher cega tem menos ainda. Fica complicado o negócio. É verdade. Então, eu não sei se, por exemplo, se tem muitas mulheres que surfam, né? Mas cegas com certeza tem menos. As cegas é muitíssimo pouca, e não é só no Brasil, é mundial mesmo. E no surf, em geral, assim, de mulher, o movimento feminino cresceu muito. Lógico que o masculino ainda é o primordial, ainda é o que mais tem visibilidade, patrocínio, tudo. Ainda são maioria, mas o movimento feminino cresceu muito aí dentro do surf. O bom é que muitos homens apoiam também, né? Porque eu acho que se a gente não tivesse público nos apoiando, as coisas são mais difíceis. Claro que tem os que, né, estão nem aí, mas assim, eu acho que ter essa força ampliada é muito legal. E as mulheres estão aí dominando também. E que dominem mais, para que ter mulheres aí se interessando pelas mais diversas áreas que hoje é majoritariamente de homens, né? Que essa mulherada aí venha dominar todos os campos. Sim, com certeza. Torçamos. E é isso, gente. Eu vou deixar aí depois, se ela compartilhar, né, as redes da Ingrid, vão estar tudo aí na descrição para vocês ir lá, seguir ela, conhecer mais o trabalho dela. E se você assistiu até aqui, né, e gostou, e ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, que você sabe que é assim que o YouTube funciona, né? O like ajuda o YouTube perceber que você gosta desse tipo de conteúdo e te recomendar mais. E me ajuda também a perceber que você gosta desse tipo de conteúdo e vai me motivar a fazer mais também, né? Deixa aí nos comentários o que você achou da conversa, se você gostou, se quer que eu traga a Ingrid aqui mais vezes, mas como sempre brinca aqui, você já sabe, né, que mesmo que você não queira, eu vou trazer mesmo assim, porque o podcast é meu e eu trago quem eu quiser. Mas comenta aí o que você achou, confere os demais episódios também, a playlist tá aí na descrição, já conversei com muita gente bacana aí, tenho certeza que você vai gostar. Vamos compartilhar esse tipo de conteúdo, né? Mostrar que cego tem vida como qualquer outra pessoa, né? Que a gente não é nenhum ET. E deixa também aí sugestões de convidado, né? Alguém que você
queira ver aqui, não é garantia que eu vá conseguir trazer, né? Mas prometo ir atrás, né? Quem sabe eu consiga. Deixa aí suas sugestões e confira também os demais conteúdos aqui do canal, né? Minhas playlists na área de programação. Se você tem interesse nessa área e também sofre como eu sofri, né, a procura de materiais acessíveis, dá uma chance aí para as minhas playlists, quem sabe você acaba curtindo essa área, né, e consegue ver que sim, dá para programar e dá para entrar nessa área, que a deficiência não é um impeditivo. E se você estiver escutando também pelo Spotify, o link do YouTube está aí na descrição, dá uma conferida lá e nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal!